O Instituto dos Advogados do Piauí promoverá nesta quinta-feira um debate sobre o júri popular, em homenagem ao piauiense Evandro Lins e Silva, o grande jurista de nome nacional. Para falar sobre o assunto, comigo aqui o presidente do Instituto, professor Dr. Álvaro Mota. Boa noite, presidente. Boa noite, Pedro. Boa noite, telespectadores. É uma honra estar aqui novamente nesse programa para falar desse evento. Na verdade, estará ocorrendo em Teresina a 7ª edição do Seminário de Ciências Jurídicas, que ocorrerá no plenário do Tribunal de Justiça, e terá a presença aqui do professor Paulo Busato, do professor Rogério Greco, que estarão lançando livros, e paralelamente a isso, nós teremos o primeiro seminário sobre o Tribunal do Júri, que será um seminário de conotação prática, um seminário que ocorrerá no próprio Tribunal do Júri, no plenário, para que as pessoas possam ambientada logo. Ambientada. E, na verdade, o Tribunal do Júri, que é o único julgamento onde quem condena é o corpo de jurados e o juiz tão somente dosa a pena, E uma curiosidade, o Tribunal do Júri no Brasil surgiu para punir os crimes de injúria na imprensa. E só em 1824 foi que tornou-se os crimes dolosos contra a vida, Então a gente está aqui para convidar toda a sociedade, porque o Tribunal do Júri, ele interessa não só aos advogados, não só aos magistrados, não só aos promotores, mas toda a sociedade, inclusive aquelas pessoas que participam de corpo de jurado, os sociólogos, os economistas, os antropólogos, os psicólogos. Tanto é que na nossa programação nós teremos a palestras sobre psicologia jurídica, com palestras sobre oratória, palestras sobre partes práticas do júri, e na sexta-feira nós estaremos aqui com o professor Rogério Sanches, que irá lançar esse livro, Tribunal do Júri, e terá a sexta-feira todo, o dia todo, serão 10 horas de aula sobre o Tribunal de Júri, todos os procedimentos, como fazer, exatamente nesse momento em que, Pedro, antigamente você tinha em determinadas comarcas um júri, 3 ou 4 júris por mês, ou às vezes por ano. Hoje, com a massificação da violência, com a criminalidade crescente, às vezes a gente tem isso em apenas um dia, 3, 4 júris. Então é uma coisa que precisa, para que tenha bons julgamentos, para que se aprimore, é preciso aprender, é preciso estudar os novos procedimentos. Houve uma modificação na legislação em 2011, Então é uma ótima oportunidade para, inclusive, os estudantes, a juventude. Você também é formado em Direito, quer dizer, a primeira paixão que a gente tem quando entra na faculdade é o Direito Criminal. E aí estamos juntos. Já tem lá o júri simulado, que a gente... Exatamente. Eu lá nas minhas aulas de Filosofia do Direito, eu sempre faço o júri simulado com o caso dos exploradores de caverna. Então aqui nós teremos 2 júris simulados e teremos aqui o professor Rogério Sanches, que é uma das maiores autoridades, é um promotor de justiça de São Paulo, que atua na comarca de Campinas, uma das maiores autoridades nesse país sobre o Tribunal do Júri, um momento de crescer, de modernizar as práticas do júri. Na verdade, o ingresso da nossa conferência, que poderá, quem se interessar, fazer na livraria Anchieta, é tão somente a aquisição do livro. E com isso terá aqui a sexta-feira toda para poder conversar com o professor Rogério Sanches, para explicar, para interagir. E, enfim, eu acho que interessa toda a comunidade jurídica do Piauí. Professor, para ter acesso ao seminário, o que faz? Bom, paga, tem inscrição? As inscrições estão sendo feitas na livraria Anchieta, em algumas faculdades que estão nos apoiando, no caso a Universidade Estadual e a nossa FAET também estão apoiando o evento, então está sendo feito. Ou então quem quiser informações através do telefone 3221-4450. Está aqui o telefone. Tem aqui uma taxa única, R$80, Que na verdade é o preço do livro. É uma forma simbólica, uma maneira diferente de adquirir o livro. Quer dizer, você compra o livro e passa a sexta-feira toda debatendo o livro com o autor do livro, que estará explicando todo o procedimento do júri. Quer dizer, uma coisa que, principalmente para quem ainda é estudante de Direito, para quem está também ainda se familiarizando, na maneira de aperfeiçoar, que ele participa lá em Campinas dos grandes júris. Me parece que irá até conduzir o caso do júri do prefeito Celso Daniel. Que será lá, júris ruidosos, júris, é um promotor com muita experiência nessa área.
Então vai ser para muita gente importante. Mas o júri popular, essa instituição que é secular, né? Ela tem enfrentado alguns altos e baixos, mas algum tempo para cá acabou sendo reconhecida como uma forma mais democrática de se julgar as pessoas, dos crimes contra a vida. O senhor concorda com isso? Concordo, e é exatamente por isso que o Instituto, e quero dizer aqui que o evento é co-patrocinado pela Escola Superior da Magistratura, lá com o apoio do desembargador Edivaldo Moura, com a Associação dos Magistrados Piauienses, com a participação do Dr. Leonardo Trigueiro, a Associação do Ministério Público. Então, quer dizer, é um esforço da comunidade jurídica exatamente para discutir o modus operandi, os procedimentos do júri, para que os júris em Teresina sejam cada dia melhores, cada dia mais eficientes. É uma oportunidade para que nós possamos aqui dedicar um dia com 10 horas de aula para exatamente aperfeiçoar toda essa questão de como fazer um júri. O promotor, o Biraci, está nos apoiando, nos ajudando, muito empenhado nessa situação toda. E essa homenagem ao doutor Evandro Lins e Silva, por quê? Na verdade, o ministro Evandro Lins e Silva é o, digamos assim, patrono da advocacia. Eu acho que todos nós advogados sabemos que o começo da advocacia quase sempre passa por um júri. Ele foi piauiense, quando eu presidi a ordem, eu fiz questão de... Meu primeiro ato foi, talvez, como presidente, receber a notícia da morte dele. Infelizmente, eu fui muito amigo dele, trabalhei com ele no Rio de Janeiro, em alguns casos. E então nós colocamos lá na porta da OAB um busto do ministro Evandro Lins e Silva para que toda vez que um advogado entrasse na OAB pudesse ver aquela figura mítica e fazer uma reflexão que é um exemplo de ética na advocacia, é um exemplo, um advogado por excelência que ensinou muitas gerações, participou de grandes júris, o julgamento do Dock Street, né, aquele caso ruidoso no Rio de Janeiro, vários e vários casos. Piauiense. E era principalmente piauiense. Eu acho que uma maneira de autoestima, eu acho que é sempre bom nós revisitarmos a obra do ministro Evandro Lins e Silva. Doutor, o senhor não vai sair daqui sem me falar sobre a eleição da OAB. O que o senhor está vendo aí? São 2 candidatos, o nível está como o senhor esperava, o nível dos debates? Bom, eu dediquei 12 anos da minha vida à OAB. Eu fui conselheiro, vice-presidente, presidente, e então a gente chega um momento, estou cuidando do Instituto dos Advogados, que tem uma função um pouco diferente da OAB, estou dando a minha contribuição aqui, mas eu espero que a eleição da ordem, que será no dia 21, é importante que todos os advogados e advogadas participem. Eu queria, sob o meu ponto de vista pessoal, conclamar todos a participarem e que nós transformemos a eleição da ordem numa festa democrática, para que os advogados deem a lição à sociedade como um todo de como se faz uma festa democrática, de como se faz uma eleição. Claro que tem falhas, mas é importante porque a ordem é sempre um referencial nos momentos difíceis da nossa sociedade, um momento que, aliás, estamos passando por um momento muito ruidoso, muito delicado sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista político. Então é um momento de renovação da direção da instituição, é um momento de fortalecimento, o momento eleitoral é um momento exatamente de discutir. Então eu espero que seja um momento de debate, um momento de crescimento e que a eleição na OAB seja uma festa democrática. Espero que seja. Tá. Doutor, muito obrigado. Obrigado pela atenção. Eu quero, inclusive, combinar com o senhor, se der, não sei, quando chegar o professor, se ele pode vir aqui no Conversa Franca. Vamos ver se será possível. Farei o empenho, eu queria deixar aqui de presente para você. Muito obrigado. Isso aqui é bom demais. Tribunal do Júri. Também é advogado. É uma cabeceira essa aqui. Obrigado, professor. Prazer recebê-lo aqui.